2023, a Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa do GEUA conduziu exercícios simulando combate aéreo. O piloto, conhecido como F-16, com vasta experiência em combate, lutou com inteligência artificial. Acompanhando os resultados de diversas lutas, o placar foi de 5 vitórias a favor da inteligência artificial e 0 para o piloto. Por que isso aconteceu? Isso significa o fim de uma era para os pilotos. Comecemos pelas áreas em que uma máquina é superior a uma pessoa. A primeira razão é a velocidade da reação. Uma pessoa reage a um estímulo visual em cerca de 200 milissegundos, enquanto os sistemas de inteligência artificial respondem em poucos milissegundos. Em combates aéreos, isso abre uma enorme vantagem tática. A segunda razão é a resistência a sobrecargas. O algoritmo não perde a consciência aos 9G e pode realizar manobras fisicamente inacessíveis ao piloto. A terceira razão é o processamento de informações. O piloto monitora simultaneamente os instrumentos, o horizonte, o alvo e as ameaças por trás, enquanto controla a aeronave. Este é o limite da atenção humana. O algoritmo processa todos os fluxos de dados simultaneamente, sem degradação. No entanto, as máquinas também apresentam sérias limitações. Os exercícios no simulador não refletem uma situação real de combate. No simulador, todos os dados são perfeitos, não há interferência, nem névoa de guerra, nem falha inesperada de equipamento, nem inimigo com táticas fora do padrão que não estejam no conjunto de treinamento. A pessoa sabe improvisar, tomar uma decisão numa situação que nunca aconteceu. O algoritmo opera dentro da estrutura daquilo para o qual foi treinado e pode ficar impotente diante de uma circunstância imprevista. É por isso que o conceito da sexta geração da aviação não está focado em um caça totalmente não tripulado, mas no trabalho conjunto de um piloto e um enxame de veículos não tripulados. Uma pessoa é responsável pelas decisões estratégicas, uma máquina as executa com rapidez, precisão e sem medo. Esta é uma parceria, não uma substituição. Em missões estreitas de combate aéreo, o veículo já apresenta melhores resultados, e é difícil aceitar esse fato, mas é inútil negá-lo. O futuro da aviação militar não consiste em melhorar o piloto, mas sim em colocá-lo onde a inteligência humana é indispensável e retirá-lo de onde ele é o elo mais fraco. A aviação militar é um diálogo constante entre o possível e o impossível. A cada década, o que parecia ficção científica torna-se equipamento padrão, bombas guiadas, aviões invisíveis, mísseis que viajam 20 vezes mais rápido que o som, máquinas que vencem combates aéreos contra humanos. Por trás de cada tecnologia existem pessoas, engenheiros que resolvem problemas no limite do possível, pilotos que confiam suas vidas a essas decisões, técnicos que mantêm tudo em bom estado de funcionamento. O céu não perdoa erros, por isso o desenvolvimento tecnológico nesta área está a acontecer mais rapidamente do que em qualquer outra área. É por isso que hoje vemos um crescimento acelerado em programas hipersónicos, sistemas de comunicações melhorados e um interesse crescente na integração da inteligência artificial em aeronaves controladas. A transição da experimentação para o uso prático é esperada nos próximos anos, e esta transição determinará o equilíbrio de poder nas operações aéreas. No mundo moderno da aviação de combate, cada elemento da aeronave e cada processo de preparação de voo tornam-se objeto de constantes testes de engenharia. Nas últimas décadas, as forças armadas das maiores potências marítimas passaram por uma transição radical das tradicionais catapultas a vapor para as eletromagnéticas. Essa transição tornou-se um dos temas centrais das notícias recentes no campo da aviação naval. Esta revisão analisa como mudou a forma como as aeronaves podem ser aceleradas a partir do convés, que novas exigências são impostas aos pilotos e que soluções tecnológicas podem superar as limitações dos sistemas mais antigos. No início do século XXI, uma catapulta a vapor era usada a bordo da maioria dos porta-aviões americanos, conhecida pelo símbolo C-13. O princípio de sua operação era simples. O vapor de alta pressão empurrava um pistão ao longo de um longo cilindro e um mecanismo especial de biela capturava o avião e o acelerava. Em 2 segundos, o pistão atingiu uma velocidade de 270 km por hora, e a carga sentida pelo piloto foi de aproximadamente 3 G. À primeira vista, tal sistema parecia confiável, mas sua operação exigia enormes quantidades de energia. Os geradores de vapor produziam vapor constantemente entre as partidas, e o intervalo mínimo entre as partidas era limitado a 20 segundos. Durante operações intensivas, isso se tornou um gargalo. Ajustar com precisão a pressão do sistema de vapor era fundamental. Se o vapor não fosse forte o suficiente, o avião não conseguia atingir a velocidade necessária e caía na água. Se houvesse excesso de vapor, criava-se sobrecarga excessiva, o que poderia causar danos à fuselagem. Além disso, cada aeronave tinha sua própria massa e cada lançamento exigia cálculos individuais. Tais nuances fizeram da catapulta a vapor um dos mecanismos mais complexos do navio. Todas essas limitações motivaram o desenvolvimento de novas tecnologias. No porta-aviões Gerald Ford, a primeira catapulta eletromagnética, designada EMAUS, substituiu o sistema a vapor. Em vez de um pistão, foi utilizado um motor elétrico linear,
que lembra o princípio de funcionamento dos trens magnéticos, mas em vez de uma carruagem, um pesado avião de combate foi acelerado. O motor elétrico acelerou a aeronave ao longo de uma curva pré-programada, o que evitou um impacto brusco e prolongou a vida útil da fuselagem. A energia necessária para um único lançamento atingiu 100 megajoules, o que é comparável ao consumo de energia de uma pequena usina por vários minutos. Essa energia foi armazenada em grandes volantes giratórios e liberada em segundos no momento do lançamento. Teoricamente, uma catapulta eletromagnética poderia lançar aeronaves de qualquer peso, desde uma aeronave de ataque pesado até um veículo aéreo leve não tripulado. O sistema de vapor tinha restrições mínimas de peso e drones leves eram frequentemente destruídos durante a tentativa de lançamento. Porém, nos primeiros anos de operação, a EMAUS apresentou uma série de problemas. O sistema de controle falhou e foi observada a instabilidade em altas taxas de lançamento. A Marinha do Jaguar passou anos refinando o software e melhorando os componentes eletromagnéticos. Hoje, a catapulta eletromagnética é considerada fiável, mas a sua implementação continua a ser um exemplo de como as novas tecnologias podem revelar-se mais caras e complexas do que se pensava inicialmente. Além dos problemas de aceleração, os pilotos enfrentam as limitações físicas do próprio corpo. Ao acelerar a 9 gs, o peso do corpo aumenta 9 vezes. Se o peso do piloto fosse de 80 kg, sob tal carga ele sentiria um peso de 720 kg. Um coração acostumado à circulação sanguínea normal teria que superar 9 vezes mais força. O sangue foi transferido para a parte inferior do corpo, pernas e abdômen, e o cérebro recebeu menos oxigênio. Com uma sobrecarga de 5 dias sem proteção, o piloto perdeu a consciência em 3 a 5 segundos. Esse fenômeno foi chamado de J-LOC e, em condições de combate, a perda de consciência, mesmo que por alguns segundos, pode ser fatal. Para combater esse efeito, a aviação militar utiliza um traje anticarga conhecido como traje G. O princípio de seu funcionamento é simples. O traje é usado sobre o equipamento de voo, cobre a barriga, coxas e pernas, e em seu interior há câmaras especiais. Quando a carga ultrapassa 2G, o sensor aciona o compressor, que enche instantaneamente as câmaras de ar. O traje se comprime, prendendo o sangue na parte superior do corpo, mantendo assim o fluxo de oxigênio para o cérebro. Os modelos modernos são capazes de aumentar a sobrecarga tolerável em cerca de 1,5 a 2 gs em comparação com uma pessoa desprotegida. Novas gerações de trajes anticarga instalados em aeronaves de combate modernas incluem o sistema ATAC, Advanced Technology Anti-Gas Suite. Este sistema cobre todo o corpo desde os tornozelos até aos ombros e inclui um colete especial que comprime o peito, facilitando a respiração durante cargas elevadas. Os pilotos aprendem uma técnica respiratória especial, a manobra anti-G, na qual tensionar os músculos abdominais e respirar fundo aumenta a pressão no peito. Essa técnica requer meses de preparação e uma manobra realizada incorretamente pode levar à perda prematura de consciência. Para os caças americanos, o limite oficial de sobrecarga permanece 9G. Exceder esse limite cria o risco de lesões por compressão na coluna. Estatisticamente, os pilotos modernos de quinta geração sofrem de problemas no pescoço e nas costas com mais frequência do que os seus antecessores. O corpo humano continua a ser o elemento mais vulnerável em aeronaves complexas e ainda não existe tecnologia que possa eliminar completamente estas limitações. Vamos passar para outro tópico extremamente importante, a navegação com mísseis. Quando um piloto dispara um míssil, o alvo está a dezenas de quilómetros de distância, com massas de ar, nuvens e possíveis interferências voando entre eles. Existem vários métodos de orientação fundamentalmente diferentes, cada um dos quais representa um desafio de engenharia separado. O primeiro método é a orientação infravermelha. O sensor do míssil detecta a assinatura térmica do motor do alvo. Os foguetes clássicos da família Sidewinder e a IM-9 usavam exatamente essa tecnologia. Eles atingiram alvos com eficácia em distâncias curtas, de até 35 km. No entanto, os oponentes começaram a usar armadilhas térmicas, rojões que brilhavam mais que o motor, enganando o míssil. Os modernos cabeçotes infravermelhos tornaram-se mais inteligentes. Eles analisam a forma do ponto de calor, seu movimento e composição espectral, o que torna a tarefa dos chamarizes mais difícil. O segundo método é a orientação por radar. O míssil está equipado com seu próprio radar, que busca o alvo de forma independente. Após o lançamento, o piloto pode desviar-se da trajetória e o foguete continua a operar de forma autónoma. Um exemplo dessa tecnologia é o míssil AIM-120, conhecido na Rússia como Omraal, capaz de atingir alvos a uma distância de até 180 km em modificações modernas. O principal problema é a possibilidade de criação de interferência de radar a partir do alvo. Em resposta a isso, os desenvolvedores estão constantemente melhorando os algoritmos de supressão de interferências, mas a corrida tecnológica continua. O terceiro método é combinado. Na fase inicial, o foguete segue uma trajetória inercial obtida a partir de cálculos preliminares. Em seguida, os radares terrestres ou aéreos corrigem seu curso através dos canais de rádio.
No último estágio, o radar ativo do míssil é ativado e travado no alvo. Esta abordagem é usada na maioria dos mísseis modernos de longo alcance, permitindo uma combinação de precisão e flexibilidade. Novos buscadores multiespectrais combinam sensores infravermelhos e de radar. Tornou-se quase impossível enganá-los ao mesmo tempo. É necessário criar simultaneamente uma armadilha térmica e uma interferência de radar. Os algoritmos de processamento de sinais continuam a se desenvolver, tornando os foguetes cada vez mais inteligentes. O voo do foguete não é apenas lançar um projétil, mas o voo de um computador autónomo que toma decisões mais rápido que o piloto. Esta ideia sublinha a importância de desenvolver e testar novos sistemas de orientação. Um aspecto importante da operação de aeronaves de combate é o fator som. Ao voar em pós-combustão, o motor a jato cria um ruído alto, atingindo cerca de 140 decibéis em baixa altitude. Para efeito de comparação, o limiar da dor humana é de cerca de 120 decibéis, e a pós-combustão excede. Esse ruído é causado pela turbulência, que ocorre quando há uma diferença acentuada na velocidade dos gases de exaustão e do ar circundante. Na aviação civil, são utilizados motores de carretel duplo, onde um grande ventilador na frente do núcleo reduz a diferença de velocidade e reduz o ruído. Os caças militares que buscam o máximo impulso em um tamanho mínimo usam motores com baixas taxas de bypass, o que resulta em um som mais alto. Quando o pós-combustor é ligado, combustível adicional é adicionado ao motor, que queima na câmara após a turbina, aumentando o impulso em 60 a 80%. A temperatura de exaustão ultrapassa 1600 graus Celsius e a velocidade do gás torna-se enorme. O resultado é um aumento acentuado na carga acústica. Por esta razão, os aeródromos militares estão localizados longe de áreas residenciais e o pessoal usa proteção auditiva que reduz os níveis de ruído em mais de 30 decibéis. Caso contrário, a perda auditiva torna-se quase inevitável. Os engenheiros continuam procurando maneiras de reduzir o ruído. Perfis especiais de bicos estão sendo desenvolvidos para permitir que os gases de exaustão se misturem mais suavemente com o ar circundante. No entanto, na aviação de combate, a prioridade continua a ser o impulso máximo, e não o respeito pelo ambiente, pelo que ainda não é possível eliminar completamente o ruído. A navegação de precisão e o controle de bombas também passaram por uma revolução. Durante a Guerra do Vietnã, a Força Aérea do ZEUA lançou centenas de bombas convencionais, mas a sua precisão deixou muito a desejar. Mais tarde, bombas guiadas a laser foram usadas no Iraque, mas sua eficácia dependia da presença de um designador de laser, que não poderia operar em tempo nublado. O sistema JDM, Joint Direct Attack Munition, mudou a abordagem, tornando possível transformar uma bomba convencional não guiada numa arma de precisão. Dentro do bloco, acoplado ao corpo da bomba, havia um receptor GPS, um navegador inercial e lemes aerodinâmicos. Após inserir as coordenadas do alvo, a própria bomba ajustou seu voo, atingindo uma precisão de cerca de 10 metros, independente das condições climáticas. O custo do kit JDM era de cerca de $20 mil, o que era significativamente mais barato em comparação com a cara munição a laser que exigia uma aeronave transportadora a laser separada. Mais tarde, surgiram modificações do JDM com asas suspensas, aumentando o alcance planejado para 75 km, permitindo que a bomba fosse lançada de uma zona segura e inacessível à defesa aérea. A versão pequena, conhecida como GBU-39, tinha um diâmetro de cerca de 170 mm, e um caça podia transportar até 24 dessas munições. Isso abriu a possibilidade de desferir vários ataques direcionados a alvos diferentes simultaneamente, substituindo uma grande explosão por muitas explosões pequenas, mas precisas. A precisão dessas munições não apenas mudou as táticas, mas também influenciou a ética do uso da força. Ao atingir um alvo com precisão de 10 metros, a destruição ao redor é minimizada, embora a guerra continue sendo um conflito. Contudo, do ponto de vista da engenharia, tais tecnologias tornam as operações de combate fundamentalmente diferentes. O reabastecimento aéreo representa outro elemento-chave da estratégia moderna. Ao voar a uma velocidade de 500 km por hora a uma altitude de 7 a 8 mil metros, duas aeronaves podem estar separadas por 15 metros. O operador do navio-tanque, controlando uma lança de 11 metros de comprimento, está conectado a um receptor na fuselagem do caça. Após a conexão, o combustível começa a fluir a uma velocidade de cerca de 1400 litros por minuto. O sistema da Marinha do ZEUA usa uma haste rígida controlada por um joystick, enquanto as variantes europeia e britânica usam uma mangueira flexível com funil, conhecida como probe and frame. Neste último caso, o próprio piloto direciona a sonda para o funil, o que simplifica o trabalho do navio-tanque, permitindo que o navio-tanque atenda a várias aeronaves ao mesmo tempo. Porque é necessário o reabastecimento aéreo. Sem ele, um caça só pode voar cerca de 1500 km, enquanto com o reabastecimento o alcance se expande quase sem restrições, desde que haja tripulação e combustível suficientes. Em 1998, os 11 caças modelo EPH americanos voaram dos Estados Unidos para a Líbia, cobrindo uma distância de cerca de 13 mil km,
reabastecendo no ar várias vezes em ambas as direções. Esta oportunidade tornou realidade a presença global da aviação americana. Petroleiros como o KPS-135 e o KPS-10 tornaram-se os heróis invisíveis de todas as operações, proporcionando alcance sem a necessidade de bases terrestres. O conceito de tiltrotor, capaz de decolar como um helicóptero e voar como um avião, também atraiu a atenção dos engenheiros. A ideia era usar um rotor basculante, duas grandes hélices nas extremidades das asas, que giram verticalmente durante a decolagem e horizontalmente durante o voo, transformando-se em hélices comuns. No entanto, um regime transitório conhecido como anel de vórtice apresentou um problema sério. Durante uma descida vertical rápida, o rotor ficaria preso em sua própria corrente descendente, perdendo sustentação e causando uma queda acelerada. Os helicópteros podem sair deste modo acelerando para frente, mas com um tiltrotor isso aconteceu mais rápido e o resgate foi mais difícil. Em 2001, o acidente do tiltrotor V-22 matou 19 pessoas e o projeto corria o risco de ser encerrado. Posteriormente, as restrições de voo e os programas de treinamento foram alterados. Os pilotos foram treinados. Casulo de plasma. Durante o voo hipersônico, uma camada de gás ionizado, plasma, é formada ao redor da aeronave. O plasma absorve ondas de rádio. O dispositivo desaparece do radar, mas ao mesmo tempo perde contato com o controle de solo. Como transmitir comandos de correção de custo através do casulo de plasma? Esta tarefa permanece aberta. Diferentes países procuram soluções, antenas especiais, comunicações a laser, algoritmos de manobra pré-programados. Os EUA estão a responder com vários projetos paralelos. O programa ALG, Cruzeiro de Ataque e Lançamento de Alta Velocidade, Argus, reconhecimento hipersônico, bem como o programa operacional para o Exército LHV, arma hipersônica de longo alcance. O hipersom não mudará a guerra amanhã, mas no futuro próximo poderá mudar tudo. O resultado final é que a tecnologia hipersônica é uma virada de jogo, mas não substituirá o fator humano. Em vez de substituição, cria uma nova forma de interação onde homem e máquina atuam como um único cérebro. Esta síntese promete uma estrutura de combate mais flexível e eficaz, capaz de se adaptar a condições imprevisíveis. Neste contexto, o futuro da aviação militar parece um voo conjunto entre o piloto e o enxame inteligente, onde cada lado potencializa as capacidades do outro, e o objetivo comum é garantir a superioridade aérea.